Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram desde o último vídeo até aqui? Espero que tenham passado bem, que estejam bem. No último vídeo eu comecei e terminei em espírito de oração. Não me despedi de vocês, mas eu acredito que aquela oração, toda oração eleva, e aquela oração me elevou. Então eu meio que saí de mim e não me despedi. Então peço desculpas de não ter me despedido direito de vocês, mas eu tô aqui com esse vídeo novo, deixando todo o meu carinho, toda a minha vontade, meu desejo muito grande de compartilhar com vocês aquilo que eleva a alma, aquilo que faz o espírito se transformar, se elevar. Eu trouxe uma passagem bíblica do livro de Efésios, porque ela pode ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre o que a gente tem vivido no mundo, na igreja, nas situações da vida. Então vamos juntos partilhar esse texto. Fazia tempo que eu não trazia um texto bíblico para partilhar com vocês e eu estou feliz de trazê-lo aqui hoje. Então esse texto chama-se A Reconciliação dos Judeus e dos Gentios entre si e com Deus. Efésios 2, versículo 11 em diante. Por isso, vós que antes éreis gentios na carne e éreis chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncidados, em virtude de operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazido para perto pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz, a vós que estáveis longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor. E vós, também, nele sois coedificados para serdes habitação de Deus no Espírito. Eu amei esse texto, eu confesso que eu trouxe ele, eu tenho estudado muito texto base da campanha da fraternidade e o lema da campanha saiu desse texto. E me chama a atenção, embora esse canal não é para falar da liturgia, não é para falar do contexto bíblico, mesmo porque eu teria que me preparar melhor para falar historicamente do fato, esse texto ele está assim incluído num contexto de unidade. A igreja primitiva, o cristianismo, quando estava nascendo com os apóstolos, tinha uma grande divisão. Aqueles que eram judeus e estavam aderindo ao cristianismo e aqueles que eram gentios, pagãos, e estavam aderindo ao cristianismo. Então uma grande divisão existia ali. Os judeus trazendo a imagem da lei, da observância da lei, mesmo seguindo a Cristo, conhecendo Cristo, mas pela observância da lei.
Os gentios, de uma maneira mais aberta, eles estavam buscando a Deus, mas eles ainda não eram tão rigorosos na lei. Eles estavam buscando Cristo, mas não eram rigorosos na lei, como os judeus eram. Então, um conflito muito grande dentro da mesma comunidade. Aqui é bonito porque o texto diz que em Cristo a unidade se fez. Quando as regras básicas da comunidade, elas foram sendo transformadas, quando foi surgindo compreensão, quando foi surgindo tolerância, respeito, a comunidade edificou-se, tomou consciência desse homem novo que o texto daqui diz. O homem novo é justamente esse homem transformado, o homem capaz de ouvir, de amparar, de acolher. Eu sempre uso essa expressão e eu me sinto muito repetitivo, mas é porque, de fato, o cristianismo, fé, religião, seja ela qual for, ela é compatível com esse amparo, com esse sustento no mundo. Vamos pensar quantas pessoas que se sentem desamparadas. Nós cristãos vivemos muitos momentos de desamparo, de tristeza, de desolação, quando a gente vê gente sofrendo, passando fome, quando a gente vê gente pedindo comida. Isso é angustiante, né? É difícil, é ruim, é doloroso você saber que você pode contar com uma comida no seu prato, que você sabe que mesmo tendo uma comida mais simples, tendo as nossas dificuldades, quando a gente fica desempregado, a gente tem o que comer, a gente tem essa segurança. Mas é muito triste saber que tem gente que não tem essa segurança. Nós cristãos, eu acredito que a gente pensa muito nisso. Mas existem outras misérias, outras angústias e outras formas de sofrimento que talvez a gente não preste tanto atenção, que são essas exclusões sociais que nós criamos, né? Eu sou cristão, católico, eu não falo com quem é protestante. Recentemente uma pessoa até veio me questionar isso, falando: Frei, mas a nossa igreja ela é a única verdadeira, as outras igrejas elas não são verdadeiras. Então eu penso que enquanto a gente quiser provar que a nossa é melhor do que a dos outros, a gente perde a nossa autenticidade, perde a nossa característica, que é de segmento do Cristo, que é de uma igreja profética, que é de uma igreja que anuncia, que é de uma igreja que propõe o reino de Deus, que é o aqui e o ainda não. Uma igreja transformada, uma igreja que tem o Cristo como centro, é uma igreja de autocrítica, e é o que o Papa mais faz. É uma autocrítica do nosso contra-testemunho, né? A gente precisa ter essa sabedoria em autoanalisar a nossa postura de cristão. Eu, como padre, de nada adiantaria eu ir celebrar a Santa Missa e tentar convencer as pessoas dos seus erros, dos seus pecados, das suas contradições. Eu preciso rever as minhas posturas. Pode ter certeza que, falando isso para você aqui, eu não estou tentando te atingir, eu estou tentando atingir o meu coração, chegar no mais íntimo da minha alma e refletir: o que eu falo tem coerência? Eu vivo aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou anunciando? Eu estou vivendo, eu estou conseguindo viver? É uma verdade para mim? Quando eu estou falando com você, eu estou refletindo junto com você, para que o nosso discurso ele não seja medíocre, não seja um discurso bonito, não, um discurso todo polido, todo preparado, cheio de argumentos, baseados na vida dos santos, baseados na Sagrada Escritura, mas sem fundamento na vida. Então, fé é fundamento na vida. O que conta para Deus é justamente essa capacidade do esvaziamento. Eu me esvazio dos meus achismos, das minhas opiniões, dos meus preconceitos, dos meus julgamentos, para poder chegar até o outro. Né? O ecumenismo, o diálogo interreligioso, eles não são violências. Eu não vou conversar com uma pessoa de religião matriz africana tentando convencê-la a vir para a minha. Eu não vou conversar com um protestante de confissão luterana que venha participar da minha, viver a minha. Eu vou ouvi-lo, ele vai me ouvir, nós vamos colocar os pontos em comum, nós vamos nos respeitar e nós vamos celebrar a vida, não no rito litúrgico, mas no âmbito da celebração mesmo dos relacionamentos. É estar junto, é aproximação, é viver isso que o texto fala. Os gentios, os judeus que se aproximavam, transformando-se num homem novo, numa comunidade transformada, talvez seja utópico, seja infantil da minha parte acreditar nisso, mas eu quero acreditar num mundo onde a gente vai dar as mãos,
onde a gente vai sentar numa mesa. A ideia, a concepção de paraíso que eu tenho é de uma grande mesa, de um grande banquete preparado para todos. E ali não vai haver uma cadeira identificando quem era padre, quem era pastor, quem era pai de santo, quem era ateu, quem era judeu, quem era do Islã. Ali não vai ter isso. Na concepção que eu tenho de paraíso não vem essas definições, porque a alma ela é muito superior às definições e às picuinhas humanas. Então, quando nós nos tornamos capazes de enxergar o outro, alma, não só a etiqueta que ele traz, né? Eu sou católico, né? Aqui nesse mundo eu sou cristão, católico, sou padre, sou sacerdote, sou ministro ordenado da igreja, mas na glória de Deus, na vida transformada, eu não vou ser isso. Eu vou ser essência. Eu vou ser o Espírito em si, na plenitude, na glória de Deus. Assim também você. Então, todas aquelas brigas que a gente tem de querer provar quem está errado, quem está certo, na presença de Deus tudo isso se desfaz. Já não é melhor agora a gente trabalhar isso para que quando a gente chega em Deus a gente já esteja com o coração aberto para a comunhão, para a unidade? Eu penso que sim, eu penso que é algo que nós devemos refletir pelo menos. Então eu vou dizer a você que assiste esse vídeo, se você tem dificuldade em compreender alguma outra religião, se você tem dificuldade em conversar com alguém que pensa diferente, que vive diferente, o mundo que a gente vive é tão plural, você vai encontrar pessoas que querem casar, que são loucas para casar, que sonham em casar. Daqui a pouco você vai encontrar uma pessoa que fala, Deus me livre, eu não quero casar nunca na minha vida. Então, juntar essas peças, sabe? Toda pecinha do quebra-cabeças tem sua importância. Cada pecinha, ela tem um desenho, ela faz parte de um todo. Então, pense que você é uma peça do quebra-cabeça. Talvez você seja uma peça do centro desse quebra-cabeça. E existem outras peças da borda, do entorno, do centro. Existe a caixa que guarda, que contém o quebra-cabeça. Então pense que o todo é o sagrado, é o divino, é o espiritual, é o mundo espiritual. E as peças compõem esse mundo espiritual. E as peças não são iguais. Tem aquele encaixe ao meio, tem aquele encaixe mais em cima, tem aquele encaixe mais embaixo. E juntos, somando com paciência, com lentidão, a gente vai formando esse grande quebra-cabeça. Compreenda a vida espiritual dessa maneira. Seria muito melhor se nós conseguíssemos nos relacionar dessa maneira, compreendendo que aquela pessoa que está diante de mim, o Denner está aqui na minha frente, o Frei Bruno que está por aí, os outros freis, cada um é uma pecinha e a gente vai se unir. Em algum momento a gente vai precisar dar as mãos para que esse jogo seja construído e seja muito bonito. Enfim, é um pensamento a partir da Sagrada Escritura, a partir da vida, que o meu objetivo maior com esse canal, com a minha vida religiosa, é que você se abra, é que você esteja aberto. Não se feche a vida, não se feche a diferença. Não se feche, não odeie aquilo que você não conhece. Não odeie, não tenha ódio, não tenha raiva. Não fale mal daquilo que você não conhece, daquilo que você não sente. Tenha generosidade nos seus atos e nas suas falas. Seja verdadeiramente um homem, uma mulher espiritual, seja um homem novo, uma criatura transformada por Cristo, que se recusa a agredir aquilo que não conhece, aquilo que não vivencia, aquilo que não sabe do que se trata. Olhe e compreenda. Nossa, aquela pessoa é diferente. Ela faz parte do mesmo jogo que eu pertenço. Ela faz parte do mesmo quebra-cabeça. Ela só está um pouquinho distante, ela é uma peça da ponta e eu sou uma peça da outra ponta, mas todos membros do mesmo jogo. Deixa o seu like se fez algum sentido para você. Não esquece do seu like, me ajuda muito, me deixa muito feliz e me inspira a continuar criando conteúdos para você e também para mim, porque depois em outros momentos eu mesmo assisto esses vídeos, porque eu sei que em algum momento da minha vida que eu reassisto esses vídeos, eles fazem sentido para mim. Deus te abençoe, um grande beijo.